Olha, o mercado de fundos imobiliários vem caindo desde o início do ano e a gente falou sobre isso em alguns vídeos recentemente. Ponta que a queda seguiu de forma incessante. No último mês foram quase 3%. Ao mesmo tempo, vários fundos anunciaram um dividendo recorde mesmo com as quedas. E aí muitos se perguntam por que isso está acontecendo com o mercado de fundos imobiliários. Como que alguns fundos imobiliários estão aumentando dividendos mesmo nesse momento de mercado. E será que essa queda continua por muito tempo? Tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quem vai conduzir tudo isso é o Filipão, meu sócio aqui. Felipe, bola contigo. Boa, vamos lá. E se a gente segue olhando para fundos imobiliários, principalmente se a gente pega alguns específicos, a gente continua vendo coisas assim, ó. O XPLG, desde o começo do ano, caindo mais de 12%. Aí a gente olha o KNRI, um dos maiores fundos da nossa indústria, quase 17% de queda. Aí o VISC11, com mais de 16% de queda. O RZTR11, com mais de 18%. Então, poxa, a gente precisa continuar falando sobre isso, porque a queda já vinha acontecendo e ela segue acontecendo. E para deixar todo mundo na mesma página, essa queda vem de duas razões principais. A primeira delas é o receio do mercado com a taxa de juros. Não tem para onde. Desde que a Selic voltou a subir de 10 para 10,75 e muita gente falando que ela pode subir para 13,5, é natural que com a Selic mais alta os ativos de risco eles caiam. E para quem não entendeu a fundo essa relação de Selic subir ou alguns ativos caírem, tem duas grandes razões por trás disso aqui. O primeiro é o custo de oportunidade que ficou diferente. Porque afinal de contas o cara pensa, será que agora eu invisto em fundos imobiliários que estão caindo 15% ali, alguns me pagam 1% ao mês de dividendos, outros pagam 0,7, 0,8? Ou será que eu dou uma olhada para a renda fixa, que afinal de contas está com as taxas de juros mais altas agora? E isso é verdade, basta você abrir ali o site do Tesouro Direto, você vai ver taxas como mais de 13% no pré-fixado ou quase IPCA mais 7 no Tesouro IPCA. Então todas as vezes no mercado financeiro que você tem um custo de oportunidade de dois ativos, onde um começa a pagar mais e o outro começa a decair, pelo menos aos olhos do leigo, é natural que exista um fluxo de troca de fundos imobiliários para renda fixa nesse momento. Além disso, a precificação dos ativos também muda. Afinal de contas, todo ativo e com fundo imobiliário não é diferente. Muita gente no mercado faz o famoso valuation dos ativos, que se dá por essa fórmula que está aí na tela para vocês e basicamente busca somar todos os fluxos de caixa futuro das empresas. No caso do fundo imobiliário, é projetar para os próximos 3, 4, 5 anos quanto de dividendo ele vai pagar por mês. E aí na matemática financeira, toda vez que a gente fala de um dinheiro que vai ser pago ou no futuro ou no passado, a gente precisa trazer esse dinheiro a valor presente. E para fazer isso, você precisa aplicar uma taxa de desconto. Afinal de contas, R$100 daqui a 5 anos, eles não podem ser R$100 hoje. Porque se você coloca R$100 numa aplicação hoje, daqui a 5 anos você quer ver muito mais do que R$100. Então aquele dinheiro lá do futuro para vir para hoje, ele precisa ser descontado. E a principal taxa de desconto que se usa na matemática financeira é justamente a taxa sem risco, que é a Selic no Brasil. E aí é por isso que nessa fórmula você vê FC, que são os fluxos de caixa futuro, dividido por 1 mais taxa de desconto. Quanto maior a Selic, menor é o fluxo de caixa lá do futuro a valores de hoje. Aí quando você vai para a cotação do mercado, a cotação cai toda vez que a Selic sobe. É basicamente isso. Só que o grande ponto aqui é que o mercado de fundos imobiliários ele é basicamente dominado por pessoas físicas aí. Então, como a pessoa física ela não é extremamente técnica, ela não vai ficar fazendo essa conta para todos os ativos e tentar reajustar os fluxos de caixa com seus ativos. Basicamente, a pessoa física age a partir da emoção. E aí, quando o mercado cai demais, quando as pessoas ficam com medo, elas começam a vender, coloca mais pressão de venda nos ativos e eles caem ainda mais. E é por isso que a gente vê colocações assim como o do gestor Rodrigo Abud, ali do VBI Real Estate. Abre aspas. Um shopping bem alugado e vendendo bem, um galpão logístico que mantém seus fundamentos em um prédio na Faria Lima, não vão perder 15% do seu valor por causa de uma reunião do Copom. Na prática, o que ele quis dizer é que quanto mais as quedas acontecem, mais descontados fica o ativo sem ser muito racional. Então, os receios com a alta da Selic, eles são reais e eles fazem com que os fundos imobiliários continuem caindo. O segundo risco está muito mais atrelado ao fiscal do Brasil, às contas públicas do governo que não fecham com nada. Afinal de contas, a maior quantidade de imposto que a gente vem vendo, já mostrei isso aqui em outros vídeos, nem vou mostrar nesse, a negligência com cortar gasto acaba causando receios no mercado da gente entrar numa crise como a gente entrou em 2016, por exemplo. Aí o André Freitas, da Hedge Investimentos, fez uma analogia que o mercado dos fundos imobiliários vê nesse momento com o Brasil. É como se você tivesse um time na sua empresa trabalhando, mesmo com dificuldade, e está entregando o resultado. No caso, o time seria os fundos imobiliários, mas o presidente da companhia só dá a bola fora. E aí é isso, na visão dele, os fundos estão fazendo a parte deles e é isso que interessa para o investidor. Então é medo da Selic, medo do fiscal. Aí a gente vai para os números, para os casos reais. A gente olha ali para o XPLG, que é o primeiro fundo que a gente falou hoje. Tá com preço-valor patrimonial de 0,86. Eu já tinha trazido essa informação há umas semanas atrás e o PVP dele continua bem abaixo de 1. Esse que é o terceiro maior fundo imobiliário de galpões do Brasil e tem vários no seu portfólio espalhados ali pelo Brasil. Aí a gente vai para outro caso, como é o caso do VISC11, por exemplo, PVP ali em 0,82.
GT1, que é dono de vários shoppings também espalhados pelo Brasil. Aí você tenta se perguntar por que todo o conjunto desse shopping está sendo vendido com praticamente 20% de desconto nesse momento. Ora, se você visse um imóvel na sua cidade sendo vendido com 20% de desconto, a depender da sua região, isso é quase preço de leilão. Então a queda acabou trazendo desconto. Aí muita gente pode perguntar, tá, Felipe, mas como é que é medido esse preço por valor patrimonial? Como é que eu posso confiar nesse dado que está aparecendo ali? Bom, basicamente o que acontece é que os fundos de tijolo, eles têm uma reavaliação dos seus imóveis periodicamente. Geralmente é a cada ano que acontece. Aí chega lá um profissional que pode emitir um laudo, na grande maioria das vezes, ou é um corretor imobiliário, ou é um engenheiro civil que vai fazer isso, ou é uma empresa com representantes dessas duas áreas. E aí o cara vai chegar lá no shopping 1 do VISC 11 e vai dizer, esse shopping aqui, localizado no interior de São Paulo, com tais características, hoje ele vale 3 milhões e 200 mil reais. Ano passado ele valia 3 milhões e 100 mil. Então ele teve um reajuste no seu preço de 100 mil reais. É assim que acontece. Aí assim, depois que você soma o valor de todos os imóveis de um fundo imobiliário, você tem o valor patrimonial daquele fundo. Agora, para a gente chegar no P sobre VP, você precisa pegar o preço que o mercado está pagando por aquele fundo imobiliário e comparar com essa cartela de imóveis que acabou de ser reavaliada. E aí é por causa dessa diferença que muitas vezes acontece, o preço está descontado em relação ao valor patrimonial dos fundos, que a gente vê notícias como essas aqui. FIIs vivem distorção e abrem oportunidade para comprar imóvel com desconto. E isso chama atenção, porque fundos imobiliários são conhecidos por pagarem dividendos. Agora, por estarem muito baratos, isso acontece só em alguns momentos do mercado. E o que a gente vê hoje, basicamente, é que todos os setores dos fundos imobiliários da Bolsa estão com preço de valor patrimonial médio abaixo de 1. Contando todos eles. Então essa é uma conclusão que a gente tira. As quedas continuam, mas o mercado continua barato também, em relação ao valor patrimonial que ele tem. E aí é engraçado observar isso, porque o mercado financeiro é o único lugar do mundo que quando acontece de chegar uma promoção, e principalmente essa promoção durar, muitas vezes, alguns meses, as pessoas acham ruim e não querem comprar. Ah, Felipe, é para sair comprando fundo imobiliário agora? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o mercado segue caindo e que o mercado segue barato nesse momento, como a gente viu nos números aqui. Ah, mas quando é que vai deixar de cair? Quando é que a gente vai ver eles voltar para o preço justo? E mais, como é que eu sei qual é o ativo que realmente é bom e barato nesse momento? Porque não são todos. Quando é que eu sei a hora de comprar e de vender um ativo? A gente vai responder isso, até porque isso era exatamente a dúvida do Fábio, um investidor que eu já mostrei aqui no canal também. E só na parte de fundos imobiliários ele tinha mais de 3 milhões e 100 mil reais. Estava procurando assiduamente a maior oportunidade que ele encontrado no mercado de fundos imobiliários. O problema é que ele foi perguntar sobre essa oportunidade para o assessor de investimento dele. E aí o cara foi lá, mostrou ali uma meia dúzia de oportunidades de fundos, inclusive o Fábio comprou pesado algumas delas, o IMOV 11, o RBRY11, o XPHF11, com posições relevantes, 400 mil reais ou quase isso. E aí aqui a gente vê dois problemas. A primeira é a concentração demasiada financeira em poucos ativos, que pode trazer um risco mais elevado para a carteira, e para piorar, os ativos que ele escolheu são ativos naturalmente de maior risco. Na grande maioria das vezes, fundos setipados, fundos que não são nem liberados para negociação na B3. Tudo isso aconteceu somente porque ele confiou no assessor de investimentos dele, que ganhava uma comissão muito maior se ele investisse nesses fundos aqui. Mas o fato é que o Fábio não sabia o porquê que esses fundos estavam ali, se era para comprar mais, se era para vender, qual era para substituir ali dentro. Isso é até compreensível. O Fábio é empresário, trabalha em outro ramo que não o mercado financeiro, ele não tem tempo nem segurança suficiente para desenvolver uma estratégia, acompanhar o mercado e ele mesmo tomar as decisões com segurança. Inclusive, se você é como o Fábio e se você quer saber exatamente a hora certa de comprar ou de vender um ativo, e mais, se você quer um nosso acompanhamento por 1 hora do nosso tempo, olhando para o teu caso de forma individual e entendendo como é que você pode sair de onde você está hoje para um investimento, uma carteira de investimento muito mais assertiva, eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor. É tudo gratuito mesmo. A única coisa que você tem que fazer é a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela, gastar 20 segundos do teu tempo para preencher um formulário bem breve que vai aparecer na tua tela, ou clicar no link aqui da descrição do vídeo que vai te dar no mesmo caminho, a gente vai estar te esperando por aqui. Beleza, aí a pergunta de até quando os fundos imobiliários vão cair. E mais ainda, por que alguns fundos seguem aumentando dividendos nesse momento? Como é o caso do GARI 11, que acabou de bater o seu recorde de dividendos para esse ano. E nesse caso aqui foi muito pela compra e venda de ativos que ele acabou fazendo com lucro, sem falar nas emissões recorrentes que ele vem fazendo, comprando novos ativos para a carteira que estão gerando mais dividendos. Mas também teve o caso do KNCR, que também está com maior valor desde janeiro. Aí no caso do KNCR a gente vê um caso diferente. Como a carteira do fundo é 96% atrelada ao CDI e a rentabilidade média que ele tem é de CDI mais 2,41, é natural que quando a Selic suba, esses fundos aqui, eles tenham uma rentabilidade mais alta. E só para título de informação, toda vez que a gente vê a Selic subindo ou caindo,
Os fundos imobiliários que têm taxas atreladas à Selic, eles têm um delay de 3 meses para apresentar isso. Então, se a Selic subir agora, o dividendo desse fundo aqui ele vai subir, mas ele só sobe daqui a 3 meses. É isso que está acontecendo com relação às últimas altas que a gente viu da Selic. E aí aqui a gente vê casos específicos, onde um gestor fez um bom trabalho de compra e venda ou de compra de novos ativos para colocar para alugar, e aí o dividendo balançou. Mas não é uma análise macro de que todos os fundos estão aumentando o dividendo. Agora, como é que a gente vai saber até quando os fundos imobiliários vão cair? E como é que a gente sabe, por exemplo, se vale a pena vender um fundo imobiliário que caiu demais? Bom, vamos para os fatos aqui. Não tem como cravar até onde os fundos imobiliários vão cair. Não tem. Quem te disser que sabe essa informação, a pessoa está mentindo. Não tem como. Uma coisa que dá para garantir é que o fenômeno de regressão à média, ele segue acontecendo. Do mesmo jeito que se eu pegar um copo de água fervendo, colocar aqui em cima dessa mesa desse estúdio, que está com o ar-condicionado ligado aqui, essa água, eu tenho certeza absoluta que ela não vai ficar fervendo por muito tempo. Ela vai ficar na temperatura ambiente que essa sala tá. E a mesma coisa vai acontecer se eu colocar um copo de água muito gelada aqui do lado. É natural que essa temperatura não fique gelada por muito tempo. Ela vai ficar também na temperatura ambiente dessa sala. Parece meio loucura ou trivial demais o que eu tô te dizendo. Mas no mercado financeiro, o fenômeno de regressão à média, ele também existe. E foi exatamente esse fenômeno que aconteceu com o MXRF, por exemplo. Se a gente olha a cotação dele há um ano atrás, mais ou menos, ele estava valendo pouco mais de R$11 por cota. Só que naquela época, aquele preço era meio irracional, uma vez que o valor patrimonial, ou seja, o que o fundo realmente tem de patrimônio por cota, era R$ 9,65. Então as pessoas estavam pagando muito mais caro do que elas deveriam e é natural que uma hora o fenômeno de regressão à média faça com que as cotas caiam. É justamente o que aconteceu nos últimos meses, levando a cotação do MXRF para R$ 9,34 e o preço do valor patrimonial agora sim em 0,96 abaixo de 1. Então o que está caro demais em algum momento vai ficar mais barato. O que está barato demais em algum momento vai ser valorizado. E é exatamente isso que mostra essa figura. Comparando o preço por valor patrimonial médio do IFIX na última década, por aqui, ó, e quando a gente via um PVP muito baixo no IFIX, como foi o caso de 2015 e 2016, a linha cinza, que mostra o desempenho dos 12 meses futuros para quem comprou por aqui, normalmente mostra rentabilidades mais altas dos investidores que compraram enquanto o IFIX estava baixo, estava com PVP baixo. E o oposto também é verdade. Quem acabou comprando o IFIX quando o PVP estava acima de 1 ou mais caro, nos próximos 12 meses acabou experimentando uma rentabilidade um pouco mais baixa, até negativa muitas vezes. Não tem segredo, não tem mágica, é apenas o fenômeno da regressão à média. Agora, de novo, não tem como garantir quando isso vai acontecer. O mercado pode ficar barato por muito tempo antes de se valorizar. É uma promoção que dura mais tempo. O ponto que eu quero deixar de mais importante para vocês é que quando o mercado vai valorizar, ninguém controla. O que você controla de verdade é saber exatamente qual ativo você tem que comprar e qual você tem que vender. E para isso, você precisa de 3 grandes passos. Analisar o teu perfil de risco, se você é um cara mais arrojado, se cabe ações na tua carteira de investimentos, cabe fundo imobiliário também. Aí depois você vai fazer o desenho de carteira ideal de investimentos para você. Quantos por cento você quer em fundos imobiliários? Quantos por cento em ações? Quantos por cento em renda fixa? E depois você vai seguir fazendo rebalanceamento de acordo com as proporções que você mesmo disse que você queria. Então se você disse que quer 20% da tua carteira em fundos imobiliários hoje, mas ela tá com 15, então poxa, é hora de comprar mais fundos imobiliários. Agora, se você disse que tinha 20 e tá com 25, é hora de não comprar fundo. Decidido isso, você passa a pensar quais são os fundos imobiliários que você vai selecionar. Aqui no Clube do Valor, a gente sempre seleciona 15 fundos imobiliários para cada uma das estratégias, como é o exemplo da fundos imobiliários classe A principal estratégia que a gente usa aqui para comprar fundos perenes e consolidados no mercado do Brasil, que pagam dividendos consistentes. E aí, nessa estratégia, vão aparecer nomes como o próprio VISC11, que nesse momento está com PVP em 0,81 e quase 11% de dividend yield nos últimos 12 meses. Ou o caso do CPTS11, que esse já é um fundo de papel, 0,83 aqui de preço e valor patrimonial e mais de 12% de dividend yield. Então, isso sim está no seu controle. E aí, imagina que você investindo cada vez melhor desse jeito, você encontra um caminho exato que vai te mostrar como é que você vai chegar numa renda passiva de até R$30 mil por mês só com investimento. É exatamente isso que vai acontecer na jornada da renda vitalícia, onde nos dias 11 e 12 de novembro, de forma 100% gratuita, o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e apresentador desse canal Clube do Valor, vai te mostrar o terceiro ponto de alavancagem patrimonial para acelerar ainda mais a tua jornada para os teus primeiros R$30 mil de renda passiva por mês. Para participar dessas 2 aulas gratuitas, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, porque é gratuito mesmo, não tem venda de curso nem de mentoria. Dito isso, a gente falou do mercado de fundos caindo, até quando vai cair, que ninguém sabe. Agora, se você quiser conhecer por que o Brasil pode estar no final da sua moeda principal, que é o real, do jeito que a gente conhece, por que o governo pode estar tomando ainda mais controle das suas contas, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que a gente contou tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.